E aí, galerinha do nono ano, que bom ter vocês aqui de volta. Estamos retomando agora para a nossa segunda aula de arte interativa. E na aula de hoje nós vamos tocar num tema extremamente importante que envolve arte, política e sociedade. O conteúdo de hoje é o teatro épico. Então anota aí. O nosso tema vai desde o teatro naturalista até o teatro realista. O nosso objeto é teatro. O conceito que vamos trabalhar é a arte e a sociedade. Já o tema transversal é a política. A técnica sugerida para vocês é jogo e encenação. Já a habilidade é a criação de cenas. Para que a gente possa iniciar esse conteúdo, é muito importante fixar algumas questões e conceitos. Eu começo com algumas provocações para vocês. O que provoca o público a torcer contra ou a favor de um personagem? Primeira pergunta. E outra, será que existe relação entre a arte e a política? Vamos tentar entender como que isso tudo começou e de onde que a arte veio. Lembrando que essa aula é a continuidade da aula anterior, onde a gente falou da origem do teatro e de como o teatro se reformulou através do tempo. Lembra que lá a gente falou sobre a poética de Aristóteles? Sobre um formato de teatro que tinha determinadas regras que ditavam o que era o bom teatro, ou o formato útil para aquela época, para aquele fazer teatral. Então, para isso, vamos relembrar esse conceito. O que é, então, a poética, né? Ou a poética de Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo grego muito preocupado com temas de arte. Foi ele que escreveu o livro Arte Poética e que determinou parâmetros para a atuação grega clássica. Existe também o teatro dramático. E o teatro dramático, ou teatro naturalista, ele se influenciou pelo discurso da poética grega e buscou aprimorar os meios de gerar no público uma identificação com o espetáculo. Lá na aula passada, a gente já aprendeu que essa identificação do público com o personagem, com a história de vida do personagem, para nós chama-se catarse, que é uma forma de expurgação ou alívio através de um exercício de emoção. Isso vocês já sabem. Agora, o foco do teatro dramático é a relação entre as personagens e os dilemas humanos. Ele também é chamado de teatro burguês, dada a época em que ele foi, o contexto em que ele foi criado e exercitado. Nele, atores e atrizes buscavam a forma mais natural e próxima da realidade possível, deixando para trás uma atuação que era histriônica, ou seja, uma atuação extremamente exagerada. No drama, o espectador se emocionava por viver a situação da cena, colocando-se no lugar da personagem. Existe ainda o teatro épico. E o teatro épico é justamente quem vai romper com essa passividade do público, com a intenção de que esse público apreenda a cena, não se envolvendo com ela, mas analisando essa cena, analisando criticamente, com distanciamento e sem afetação emocional. Para que a gente entenda a importância do teatro épico e a relevância que ele teve para as sociedades, inclusive a nossa, é fundamental que a gente compreenda o verdadeiro conceito de política, já que o teatro épico também é um teatro político. A política vem da palavra grega polis, que significa cidade. Esse termo está relacionado às cidades-estado gregas. Política significa, então, o formato social de organização das cidades e hoje, atualizando esse conceito, nós temos que a política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar o seu modo de vida. Essa mesma palavra também faz menção a tudo aquilo que está vinculado ao Estado, ou seja, ao governo, à administração pública e que tenha como objetivo final administrar o patrimônio público e promover o bem público, isso é, o bem de todos. A partir do entendimento do teatro épico e da política, vamos perceber então o que é de fato o teatro político. A gente considera todo o teatro político a forma de teatro que tem em seu viés de atuação uma preocupação em desenvolver a criticidade do público, a capacidade de análise e de autoanálise e a transformação de um meio através de atitudes efetivas.
Podemos dizer que o teatro épico, por isso mesmo, é um teatro político. No Brasil, um dos grandes expoentes dessa modalidade é o Augusto Boal, com o seu Teatro do Oprimido, uma obra engajada em transformar realidades sociais a partir da reflexão, intervenção e ação direta e efetiva do público. A estrutura do teatro, a estrutura clássica grega, influenciou teorias da atuação teatral como um todo. Essa relação entre imitação da realidade e identificação com uma história representada que gera o alívio ou expurgação, como eu falei, a catarse, ela significou, por muito tempo, o único jeito ou o jeito certo de atuar. Aristóteles diz, em A Poética, que a imitação é instintiva do ser humano, desde a sua infância, que é isso que nos distingue dos outros seres vivos, que pela imitação exercitamos nossas primeiras noções de mundo e de nós mesmos, como pertencentes a este mundo. Para Aristóteles, uma boa imitação ensinava, orientava, instruía o público, pelo mito e pelo caráter. Na teoria dele, o mito é a história representada. O mito aqui é a história representada e o caráter se refere aos costumes e qualidades atribuídas a um personagem. Nos palcos atuais, ainda é possível encontrarmos releituras de obras gregas. Por exemplo, aqui no Maranhão, nós temos o grupo Coteatro, que recentemente manteve em cartaz uma releitura da tragédia grega Édipo Rei, uma obra que originalmente é de Sófocles e que aqui é adaptada pelo encenador Tácito Borralho. Essas releituras, entretanto, elas desconstruíram as regras clássicas ou elas se reinventaram dentro de novas possibilidades de encenação e de atuação teatral. E uma das razões disso acontecer é o fato de que o teatro permite essa mistura de linguagens e estéticas. O teatro, além de ser também a arte do efêmero, ou seja, passageira, transitória, é uma arte viva e orgânica. E é por isso que se diz que todo espetáculo de teatro só ocorre uma vez. E não importa quantas vezes ele se apresente, porque cada uma delas será única. O fenômeno teatral é impossível de ser guardado na sua totalidade. O Stanislavski, ele nos dizia, falamos do Stanislavski inclusive na aula passada, é só revisitar que você vai ver de quem é que a gente está falando, esse russo maravilhoso. O Stanislavski dizia que o teatro é aquilo que acontece entre o ator e o público. Nós, quando vamos assistir a uma peça, somos aquelas pessoas que irão registrar na memória e a partir de uma experiência qual é aquela história. Muitas vezes caberá à dramaturgia o papel de nortear como era feito o teatro de determinadas épocas, porque não há uma outra forma de você conseguir registrar isso que não seja pela sua própria experiência. Se o teatro é uma experiência que acontece ao vivo, você precisa vivê-la para fruí-la e assim registrá-la. Claro que aquilo que você experienciar, sentir, vivenciar e refletir a partir de qualquer peça que você assista vai ficar com você. Mas nem por isso o teatro deixa de ser uma arte tão importante, mesmo quando essa capacidade de memória ela é reduzida pela própria circunstância da linguagem, né? Que é essa linguagem onde o que é efêmero e o que é transitório é justamente aquilo que alimenta o fazer teatral, né? É justamente aquilo que o diferencia das outras linguagens. É diferente de um filme, por exemplo. Professora, mas e o teatro quando ele é gravado? Ele não é teatro? Não. No caso de uma peça gravada, você tem o registro, né? Você tem a memória daquele trabalho. Mas uma peça gravada, ela nunca vai significar a totalidade de um espetáculo teatral. É preciso, como eu disse, vivê-la. Bem, pensando em tudo isso, pensando que o teatro é vivo, pensando que o teatro é orgânico, pensando que o teatro precisa das pessoas e precisa das pessoas juntas, eu lanço para vocês uma pergunta. Será que existirá teatro após essa pandemia aí de Covid? Sabe, com todo o distanciamento, com todo o isolamento social que é necessário nesse momento, que é urgente e que temos também a obrigação de seguir, de respeitar. Mas como será que a linguagem do teatro, essa linguagem presente humana, vai se reconstruir ou se vai se reconstruir para continuar atuante dentro da nossa história e dentro da história da humanidade?
Diante dessa nova realidade que tem afetado a todos nós, muitos artistas refletem sobre como serão as atividades de teatro para o futuro. Como serão as aulas de teatro sem proximidade? E as apresentações sem aglomeração de pessoas, ou seja, sem o público, o tão necessário público? Essas são questões que caberá a essa geração de artistas responder. E não há respostas prontas. Atualmente, a tecnologia audiovisual ampliou e muito as suas possibilidades. Mas é como eu falei, é impossível que uma peça gravada guarde em si todo o registro experiencial do que realmente é ver ao vivo uma peça de teatro. Quem sabe agora, com a popularização das lives, com a transmissão simultânea, isso se reconfigure, sem perder o que há de essencial nessa linguagem, a presença humana. O que eu, tanto como professora de teatro, como atriz, arrisco dizer, por agora, né? Agora que a gente não sabe porque está tudo inconstante, mas o que dá para arriscar dizer é que o teatro, que atravessou os séculos e chegou nesta aula à distância, em que estamos juntos e reunidos, esse mesmo teatro vai continuar caminhando e vai encontrar o seu caminho. Porque o teatro, por mais efêmero que seja, ele continua urgente. E quando a necessidade humana, enquanto houver essa necessidade humana de compreender os nossos conflitos, ele ainda vai precisar existir. Porque o teatro existe para nos ajudar a compreender a realidade na qual nós estamos inseridos. E uma coisa é certa, e é provada com toda a história do teatro, clássica, antiga e recente, é que quando a realidade muda, o teatro também se transforma. Bem, pensando em tudo isso, é muito importante fixar para vocês que o teatro é uma ferramenta de educação social. Como vimos na Grécia, que foi o berço do teatro clássico, e que sofreu inúmeras transformações, e lá surgiram, por exemplo, o conceito de cidade, o conceito de democracia, de política, de direito, e também foi nesse contexto que surgiu boa parte da cultura ocidental. Então, naquele momento, o teatro, e em diferentes épocas, educou a sociedade. Ora, ele fazia isso em benefício dos governos, manipulando as emoções do público. Aqui no Brasil, por exemplo, ele esteve a serviço da Igreja Católica, por meio dos padres jesuítas, que tentavam, com o teatro, catequizar, ou melhor, aculturar os nossos índios. Toda a Idade Média também foi marcada por esse fenômeno. A vida submetida à igreja, enquanto o teatro era usado como uma ferramenta de doutrina, de convencimento. E mesmo o teatro moderno e naturalista, que reproduzia no palco uma fatia de vida, como nós já falamos, representando a realidade, e por mais psicológico que fosse, ele gerava e passava, e gera e passa, porque ele ainda está aí, a sua mensagem. Essa abordagem, por muitos anos, ela foi hegemônica, ou seja, ela se impunha em relação às demais linguagens. E hoje é muito comum ainda nas telenovelas e nos filmes. Como dissemos lá na nossa primeira aula, o grande diferencial da linguagem teatral para as demais linguagens é justamente o fato de que suas teorias, e são várias teorias, elas não se anulam. Ao contrário, elas coexistem. Assim, ainda hoje, e apesar das inúmeras transformações, tanto no espaço quanto na atitude do espectador e na relação que o espectador estabelece com o espetáculo, ainda é possível encontrar peças teatrais que fazem alusão ao drama burguês, onde existe a história de um indivíduo comum, que não é um herói, que não é um deus, mas que toda a sua história, todas as suas decisões, erros, paixões e vícios são evidenciadas. Ou seja, é um teatro que mostra, que expõe a intimidade do cotidiano humano. Uma cena que parece tão verdadeira que faz o público esquecer que está no teatro assistindo uma peça. Esses conflitos humanos, que a princípio eram cotidianos, familiares, dentro e próprio da intimidade humana, eles também se transformaram com o tempo. Isso porque outras questões de cunho social, como por exemplo, trabalho, condições dignas de trabalho, direitos e deveres, rendas e oportunidade, capitalismo, o lucro, tudo isso tomava conta da vida e da realidade das pessoas. Nesse momento, o teatro precisou se reconstruir a partir dessas novas questões para assumir então um lugar de fala, um lugar de luta e um lugar de resistência. O teatro novamente sendo visto como uma ferramenta de educação social, mas dessa vez seria uma forma emancipatória de educação.
Ou seja, o teatro nos faria ver para enxergar, o teatro nos faria assistir para refletir e agir para mudar as realidades que já estavam postas. Duas pessoas foram relevantes para esse momento de fortalecimento do teatro como uma ferramenta de libertação. A princípio, o encenador e cenógrafo alemão Piscator, que foi quem primeiro causou um choque no público, ao tirá-lo de uma situação de comodidade, que era qual? A ilusão de que ele estava vendo uma peça, mas ele estava escondido numa plateia que estava escura e olhando para uma caixa mágica, né? Que o teatro é essa caixa mágica, encantada, que solta fumaça e que tem luzes e que tem toda a tecnologia que realmente te faz esquecer que ali é uma peça, que ali é uma história encenada. Então, o que foi que o Piscator fez? Ele foi quem primeiro causou esse choque, e para fazer isso, ele mostrou para o público que ele estava numa situação de comodidade, de ilusão. Como ele fez? A partir da cenografia. Então, a cenografia dele não tentava imitar nada. A cenografia dele não tentava ser parecida com a realidade. Ela tinha suas próprias formas e ela estava em evidência em seus trabalhos. Podemos afirmar que Piscator foi um dos precursores do teatro épico. Esse teatro que tem como função desenvolver o olhar crítico do espectador, acordar o espectador, dar um sacode nele e dizer: ei, isso aqui é só uma peça, a vida está lá fora e ela está te esperando. Podemos afirmar isso, é claro, mas a verdade é que se não fosse Bertolt Brecht, essa linguagem possivelmente não teria atingido o ponto máximo do nível de transformação política e social como de fato atingiu, né? Que nos fez, inclusive, refletir para além da arte enquanto mero entretenimento, mas mais do que isso, como a gente já falou, uma ferramenta de educação, uma ferramenta de libertação, uma ferramenta emancipatória. E aí eu pergunto, quem foi Bertolt Brecht, né? E o que relação existe entre ele e o teatro? O dramaturgo, encenador alemão Bertolt Brecht influenciou irreversivelmente o teatro contemporâneo. E ele se colocou diretamente contrário a essa forma que a gente explicou, a forma dramática de teatro, essa forma que iludia o público. Não porque ele desvalorizasse essa possibilidade, mas pelo entendimento de que nem a sociedade, nem o teatro poderiam ser os mesmos depois de 2 guerras mundiais e depois do acirramento das desigualdades geradas pelo sistema capitalista. E que desigualdades eram essas? Ora, as fábricas alemãs serviam a interesses de guerra e às custas de muitos trabalhadores explorados. O Brecht não podia ficar calado diante disso. O teatro seria a sua forma, a sua arma para lutar pela liberdade do povo. E para isso ele mudou toda a estrutura das encenações teatrais. Se na forma dramática a cena imitava a realidade, na forma épica de teatro, essa realidade era narrada. Não havia necessidade de provocar ou manipular as emoções do público, mas de fazê-lo pensar. Se antes o foco era viver uma experiência, o teatro épico chamava para ter uma atitude, para tomar decisões, para perceber que o ser humano e a sua realidade podem e devem ser transformadas. O Brecht promovia o efeito que ele chamou de distanciamento. Ele se utilizava de recursos teatrais estranhos à cena e ele expunha os segredos da cena. Como assim, professor? Ora, ele mostrava os refletores, ele abria as cortinas, ele mostrava que tudo aquilo era só um aparelho cultural, não passava de um espaço teatral e que, como eu falei, a vida mesmo, ela estava lá fora. Então, o público não podia ficar mergulhado numa emoção que não o fizesse se aprimorar enquanto indivíduo humano. Não bastava apenas ele se aliviar, ou se expurgar, ou chorar, ou sorrir, que ele precisava agir. O teatro épico, sobretudo, significa ação. Ação e transformação. É forte. E o Brecht promovia esse efeito. Ele expunha esses segredos. E assim ele literalmente desnudou o palco para que as pessoas lembrassem que sim, elas estavam no teatro e que aquilo era apenas uma representação. E a realidade, por sua vez, ela não ia desaparecer após o espetáculo. Mas ao contrário, ela estaria esperando o público lá fora.
O distanciamento era uma prática de tirar o público da imersão emocional, mudava o foco, confundi-lo, desnorteá-lo. Isso podia ser feito a partir de projeções de cena, como no caso de Brecht usou título para as cenas, placas, músicas, gráficos, notícias reais, inseridas dentro do contexto de uma apresentação teatral. O que a gente sabe é que o capitalismo fomentou e muito o teatro burguês. Porém, os ideais naturalistas eram ofuscados por conta desses problemas gerados a partir dessa busca de um lucro a qualquer preço. E esse tipo de relação de trabalho capitalista, que cria grandes desigualdades sociais no mundo todo e até hoje, mas como? Como que essas desigualdades sociais se estabelecem a partir de uma relação econômica? Ora, o capitalismo concentra riquezas na mão de poucos a partir da exploração de muitos. Essa classe trabalhadora ocupa com Brecht o lugar na cena teatral. E uma profunda transformação da ordem social do mundo estava em pauta naquele momento. A simples imitação da realidade já não bastava. O artista devia se tornar ele mesmo um criador de novas formas de ver o mundo, de novas formas de representar o mundo, de traduzir essas realidades. O teatro cumpriu e irá continuar cumprindo um papel fundamental na divulgação das novas ideias e na transformação da população. É uma importante linguagem que reúne pessoas em torno de ideias revolucionárias. E o teatro épico, ele nunca está longe disso, ele não está fora disso, de nenhuma maneira. Agora eu pergunto para vocês, existe teatro épico no Brasil? Existe sim. Aqui nós temos Augusto Boal. Augusto Boal criou o Teatro do Oprimido. E o Teatro do Oprimido é uma pesquisa e técnica desenvolvida por ele para colocar o público no lugar de quem interage, reflete, relaciona aspectos da cena e jogo teatral com a sua própria realidade para interferir nela e na cena a fim de transformá-las. O Boal levou a participação do público na cena para um outro nível, quando algumas das suas propostas artísticas, como por exemplo o Teatro Fórum, chegaram a se tornar projetos de lei no Brasil. Para o Boal, o teatro é para todos. Todos podem fazer teatro, inclusive os atores. Bem, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de Augusto Boal? Ele foi um dramaturgo, um dos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano. Desde os primórdios da sua carreira no teatro de arena e até o Teatro do Oprimido, a técnica que o tornou mundialmente conhecido, né? A sua preocupação foi a de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do seu país, uma maneira brasileira de falar, de sentir, de pensar. Essa preocupação imprimiu no seu trabalho uma dimensão política e social, concebendo o teatro como um instrumento de transformação, alicerçado na temática e na linguagem. Todos os passos percorridos por Boal foram marcados pelo seu espírito investigativo e pela sua preocupação política. O teatro como resposta às questões sociais. O teatro como meio de analisar os conflitos e apresentar alternativas. O Boal é autor de diversas obras literárias publicadas em vários idiomas e recebeu durante a sua vida profissional um arsenal extraordinário de prêmios e honrarias. Tendo em vista, claro, a multiplicidade da diversidade nas contribuições dadas por ele à cultura brasileira, bem como o caráter revolucionário das suas ações. O Teatro do Oprimido se utiliza de jogos e exercícios para levantar questões de cunho político, para problemas do cotidiano, para inquietações dos participantes. Ele não se utiliza de roteiro pronto. O diálogo e a técnica de Boal se constituem no trabalho. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele e ver o restante dessa pesquisa que a gente trouxe só um recorte aqui para vocês, acesse o link que está lá no nosso material de trabalho. Ah, só lembrando, o nosso material de trabalho, se você for aluno da professora Blogueirinha, ele vai estar disponível em um dos nossos grupos de trabalho, certo? Agora, se você é um novo inscrito do canal da professora Blogueirinha, se você é um curioso, se você é um pesquisador e está interessado em conhecer esse material, entra lá no blog da professora Blogueirinha, que é um outro veículo de comunicação nosso, criado apenas para que a gente possa compartilhar esse conteúdo. O material de apoio ele vai estar com todas as imagens, todos os artistas aqui citados, todo mundo referenciado, todas as fontes de pesquisa,
E é muito importante que você tenha contato com esse material na totalidade, ok? Então, só afirmando, se você está inscrito no canal, quer ter acesso ao conteúdo, mas não faz parte do grupo de trabalho, vá no blog da professora Blogueirinha, que vai estar tudo lá para você. Lembrando que essa atividade não tem qualquer finalidade lucrativa. A nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento. E claro, né, não ficar parado em casa, que eu também não aguento mais. Enfim, vamos dar seguimento. O importante é a gente pensar que esse teatro épico, ele tem uma relevância de formação educacional tão intensa que ele não se furtou de chegar também nas escolas. Olha só vocês aqui numa aula de 9º ano, conhecendo Bertold Brecht, que eu mesmo demorei muito mais tempo para ter a oportunidade de conhecer. Então, quem foram os responsáveis, na verdade, as responsáveis por trazer a linguagem do teatro épico para a escola, por trazer a linguagem da peça didática do próprio Brecht para a escola. Então, nós tivemos duas personalidades muito importantes nesse processo. A primeira foi Viola Spolin e a outra foi Ingrid Koldela. No caso da americana Viola Spolin, ela ficou conhecida mundialmente porque ela acreditava nessa espontaneidade e na experiência através do jogo para o aprendizado do teatro. Segundo ela, todos nós somos capazes de aprender e de terem conhecimento de palco. Viola Spolin é quem democratiza o jogo teatral na medida em que compartilha as suas técnicas e ideias em livros destinados a professores da área da educação básica. Ela também traz para nós os jogos que são baseados em problemas que aliam uma estrutura de foco dramático aos acordos feitos com o grupo, desenvolvendo habilidades teatrais, sem, é claro, forçar o grupo a se submeter a nenhuma técnica opressiva. A sua dinâmica propicia desfechos diferentes conforme o grupo de trabalho decida e com finais sempre surpreendentes. Na prática, ela leva para a sala de aula uma dinâmica de trabalho onde os alunos têm que lidar com conflitos e, a partir desses conflitos, eles também têm que solucionar questões. É claro que essas soluções, como a gente colocou, elas não estão postas, elas não estão decididas. Então, é o próprio fenômeno teatral, é o próprio jogo teatral que vai fazer o aluno encontrar o estudante, né, o educando, encontrar o seu caminho, encontrar as suas próprias respostas. E como que ele leva isso, que ele vai estar experimentando na escola, que ele vai estar experimentando na sala de aula, como que ele vai fazer a transposição disso para a sua vida prática? Ora, se ele entender numa aula de teatro que ele é capaz de exercer a sua autonomia, que ele é capaz de exercer a sua criticidade, que ele é capaz de solucionar conflitos a partir da sua própria reflexão e atitude, ele já transformou a sua vida. Ninguém passa pelo teatro ileso, ninguém passa pela experiência do teatro épico e perde a oportunidade de se transformar. Porque essa é uma necessidade motriz dessa linguagem. Realmente é para isso que o teatro serve e mais do que isso, essa é a missão do teatro político no sentido de educar, no sentido de instruir. É fazer com que vocês sejam capazes de se autodeterminar, não pelos interesses alheios, como já foi no passado, não por questões que estão fora de você que você não seja capaz de entender, mas muito mais pela sua própria capacidade de entender que você e a sua realidade não são imutáveis. Você e a sua realidade podem ser transformadas. E na medida em que você decida tomar a atitude dessa transformação, nada volta a ser a mesma coisa. Você não volta a ser o mesmo depois de uma experiência transformadora como essa. Mas voltando lá para a nossa Ingrid Koldela. A Ingrid, que é escritora, tradutora, encenadora e professora universitária brasileira, é uma das figuras centrais no estudo da pedagogia e da didática do teatro. Ela foi também a principal desenvolvedora do sistema de jogos teatrais e do pensamento da Viola Spolin aqui no Brasil. Ela traduziu toda a obra para o português e, mais que isso, ela levou o ensino do teatro e o exercício do fazer teatral a fazer parte da educação estética e do currículo dos estudantes do país. Graças a Deus! É por isso que a gente aqui tem a oportunidade... Opa! Ou seria graças a Brecht? Não, mas, enfim, cada um com o seu. Aqui nós temos a oportunidade de fomentar essa linguagem para vocês, de orientar essa visão crítica de mundo a partir de uma prática teatral brechtiana, a partir de uma prática teatral de jogo, de troca, de experiência e de resolução de conflitos. Então, muito se deve à atuação dessa professora brasileira. E aqui, gente,
E aqui no Maranhão, aqui nós temos o grupo teatral Cena Aberta, que é um grupo de pesquisas teatrais que tem como alvo a memória. Os seus membros são pesquisadores da linguagem teatral e eles realizam ações culturais ligadas à Universidade Federal do Maranhão, bem como à vida artística da capital São Luís. O Cena Aberta tem como coordenador e diretor e encenador o mestre Luiz Pazini, que também é professor da Universidade Federal do Maranhão há mais de 20 anos e aqui um dos grandes expoentes do teatro político e do teatro brechtiano. Com certeza é alguém cuja contribuição profissional e de atuação enquanto defesa de uma linguagem, mais do que isso, enquanto exercício político dessa linguagem, no sentido de afirmação, de construção e de luta e de resistência, tem criado e, sabe, ele criou uma obra tão consistente de trabalho nesses 20 anos de atuação que a gente pode dizer que é propriamente nossa, porque de fato é um indivíduo que tem se prestado a valorizar essa linguagem. Mais do que isso, dá para nós maranhenses a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito do que é a nossa sociedade, de quem somos nós nessa sociedade, de quem somos nós quando nos omitimos e de quem somos nós quando agimos. Então, por isso, cabe aqui também esse reconhecimento. Claro, não é o único grupo, mas é o grupo que eu, como professora blogueirinha, faço questão de recomendar para vocês. Então, quer conhecer mais sobre esse grupo de teatro político brechtiano aqui no Maranhão? Clica no link que está disponível no nosso material de trabalho. Se você for aluno, vai estar lá no grupo. Se não for, você já sabe. Vai no blog da professora blogueirinha que está tudo lá para vocês. Que maravilha! Teatro é incrível! Vamos lá ver quais são as atividades que ficaram aqui para vocês? Muito bem, a primeira coisa é registrar e enviar no nosso grupo de trabalho todas as dúvidas que porventura tenham surgido a partir do tema trabalhado, para que eu possa respondê-las na próxima aula. Depois disso, você vai assistir o vídeo Fragmento do Experimento Teatral Negro Cosme em Movimento, do grupo Cena Aberta. Ele vai estar lá disponível no nosso grupo de trabalho. Depois de assistir esse espetáculo, você vai registrar no seu caderno quais foram as suas impressões e as principais diferenças que você consegue perceber desse tipo de teatro para os outros que você já reconheça, para aqueles que a gente já conversou. O seu desafio é produzir uma arguição textual de até 20 linhas falando das principais diferenças da forma de teatro épica que você vai ver nesse vídeo e que é feito aqui no Maranhão, com atores maranhenses e na instrução de Luiz Pazini, daquelas outras formas que você já conhece, já conheceu, ou que você acha que são formas de apostas de teatro. Ok? Fui clara? Para debater em casa, pergunte para os seus familiares quem deles já assistiu uma peça que tenha causado alguma estranheza e tente descobrir o porquê dessas sensações. Compartilhe o espetáculo convidando a família toda para ver com você. Investigue se existe no Maiobão algum grupo de teatro amador ou profissional que discuta temáticas sociais. Enfim, converse com a sua família. Essa é uma excelente oportunidade de passar bons momentos juntos, aprendendo e ensinando também. Lave as mãos, fique em casa e, claro, registre tudo no caderno, porque o ponto é garantido assim que a aula voltar. Por hoje é só, turminha. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.